Boa tarde a todos. Sempre uma alegria a gente poder estar aqui com vocês. E é muito bom a gente ver que nós fazemos a melhor escolha, não é? Como Jesus falou para Maria, né? Para Marta, né? Marta, Maria escolheu a melhor parte. Quer dizer, nós temos escolhido a melhor parte. Quando a gente vem para uma casa como essa, a gente deixa lá fora, né? Na nossa vida, a gente deixa outras coisas para estarmos aqui. Hoje, certamente, tem assim centenas e milhares de pessoas aí nas lojas, abarrotando os shoppings, porque nós estamos aí às vésperas de um aniversariante, de uma honra de termos aí mais um Natal. Mais uma vez que a gente está vivendo, muitos de nós há algumas décadas já, há muitas décadas, alguns de nós, vivendo natais. E a gente vai conversar um pouco sobre esse grande aniversariante, né? A gente vai falar um pouco sobre Jesus, a luz do mundo. E para um pouco de reflexão, porque no fundo hoje a gente vai trazer assim bastante reflexão para cada um de nós, para os nossos corações, tá bom? E então, a gente pensou lá no Novo Testamento algumas passagens. E aqui também do livro Consolador de Emmanuel tem uma frase dele importantíssima. Primeiro tem lá uma frase do mestre que foi registrada por João no capítulo 1, versículo 14. Ele diz o seguinte, o João: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Essa é uma expressão que o João e alguns outros evangelistas usam ao se referir a Jesus, não é? O filho unigênito do Pai, quer dizer, um filho importante, não está nem falando de um primogênito, de um primeiro filho, está falando de um filho escolhido, não que fosse um filho privilegiado de Deus, Jesus, mas um filho já crescido, um filho já acrescido de muitas e todas as virtudes que um espírito pode ter em habitando um planeta como a Terra. E ele veio aqui, não é? O João começa o seu evangelho falando que ele habitou a carne, quer dizer, ele veio e encarnou entre nós Jesus. E o Emmanuel, nesse livro Consolador, ele diz o seguinte: enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, diretor angélico do orbe. Seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Então, o Emmanuel deixa muito claro a posição de Jesus e a nossa posição perante o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Por enquanto nós temos sido filhos, né, transviados do seu amor e da sua sabedoria, da sabedoria e do amor de Deus. Nós temos sido filhos transviados. E justamente por causa desse desvio de caminho é que Jesus decide vir encarnar entre nós. E tem um momento que Jesus vai e ele faz uma afirmação importantíssima. Aliás, eu pensei duas afirmações em que João também, o evangelista, ele registra, tá? Uma afirmação de Jesus no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 12. Ele diz o seguinte, falando novamente ao povo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Então, olha só, ele está fazendo o que, gente? Ele está fazendo uma promessa para nós. Ele está dizendo, olha, pessoal, vocês, né, nesse planeta, necessariamente andarão no escuro, se não entender que eu sou a luz do mundo. Ele é a grande luz a iluminar os caminhos para que nós possamos andar de forma correta, andar sem nos desviarmos do caminho, andar sem cairmos em grandes buracos, até mesmo abismos, tá? Então Jesus deixou muito claro quando ele afirma que ele é a luz do mundo. Agora, olha que interessante, no capítulo 8 Jesus fala que ele é a luz do mundo. Depois no capítulo 10, versículo 34 do mesmo evangelho, João registra, né, Jesus disse o seguinte, ó: "Vós sois
a luz do mundo. E aí a gente fala assim, nossa, que interessante, parece que é contraditório, não é? Primeiro ele afirma, eu sou a luz do mundo. Depois ele diz, vós sois a luz do mundo. E a gente vai refletir um pouco em cima disso, para a gente entender o que é que Jesus quis dizer quando ele atribuiu a nós também a condição de luzes. Ele também deixa claro que cada um de nós, os espíritos encarnados na Terra, somos também luz. Nós temos a condição de iluminar também. Aí a gente olha para tudo isso e fala, meu Deus, não é? E aí a gente vem nascendo e renascendo no planeta, por meio de muitas e muitas encarnações, saindo ou procurando sair de uma condição de animalidade para uma condição de espiritualidade, para uma condição de angelitude. A gente está saindo das encarnações, muitas vezes, né? Para buscar uma condição espiritual melhor. A gente entra na carne e sai da carne diversas vezes, não é? Nesse devir histórico aí, buscando uma angelitude, uma espiritualização de nós mesmos, não é? Mas tem uma coisa interessante. A gente chega no planeta e muitas vezes quando a gente adquire um nível de consciência de que a gente tem que melhorar, de que a gente tem que ter uma vida melhor, aí a gente tem uma confusão mental, vamos pensar assim, não é? E aqui eu coloquei até uma coisa assim, uma brincadeirinha, né? Que um discípulo perguntou ao mestre, mestre, o que significa trabalhar em si mesmo? Mestre, como é que eu faço para melhorar, né? O que eu faço para trabalhar aqui dentro de mim mesmo? Aí ele fala assim, ó, significa deixar de esperar que os outros mudem. Então, essa é uma das grandes barreiras ao nosso crescimento espiritual. A gente fica muitas vezes, uma encarnação inteirinha, lutando para que as pessoas que convivem com a gente, elas mudem. E por que isso acontece, gente? Vamos lá. Voltando para depois a gente refletir sobre isso, tá? Olha, primeira coisa importante para a gente analisar. Vamos lá analisar essas dimensões de cada um de nós. Nós, os espíritos encarnados na Terra, temos diversas dimensões no nosso ser, né? E aí nós pegamos 5 dimensões básicas do ser humano. Vamos lá. Começando por uma dimensão física, uma dimensão de corporalidade, físico-biológica. Todos nós, os que eu estou enxergando aqui, né? Os encarnados aqui, que eu estou olhando para vocês e vendo, não é? Todos nós, os encarnados, nós temos uma dimensão física, corporal, físico-biológica, né? Assessorada aí, muito imbricada, muito conectada, né? Numa conexão muito íntima com a dimensão sensorial. E aí já começa uma grande problemática, ou pelo menos uma grande característica, não vou nem chamar de problemática. Problemática quando eu me relaciono. Por quê, gente? Porque nenhum de nós, vamos já aprender, quem ainda não sabe, nenhum de nós é igual a nenhum de nós. Cada um de nós somos seres únicos. Únicos. Então, nenhum corpo físico é igual ao outro. Se eu falar aqui, né? Terminamos de fazer um exame de tipagem sanguínea nesse ambiente. E aí, a gente for dividir aqui. Vamos colocar de um lado ali, esquerdo, todo mundo que é sangue A positivo. Aí, né? Levantem a mão, quem é sangue A positivo. Vai ali para um lado. Quem é sangue AB positivo. Vai para o outro lado. O positivo, O negativo, AB negativo, A negativo e assim. Todos nós podemos estar sendo divididos, por exemplo, por semelhança corporal, biológica, física. Por exemplo, na tipagem sanguínea. Mas pega todo mundo que aqui for A positivo. Esses corpos são semelhantes? Não, absolutamente. Então todos podem doar os rins uns para os outros? Não, absolutamente.
Porque muitas e muitas e muitas características físicas nossas são semelhantes, mas muito mais características nossas físicas, biológicas, são diferentes uns dos outros. Não existe um ser físico igual a outro ser físico. Ficou claro até aí? Tá? Isso ainda se embola mais e mais quando a gente pensa nas características sensoriais. Quais são as características sensoriais? As minhas sensações, a forma como eu me relaciono com o mundo das sensações. Cada um de nós temos sensações e sentimos as coisas de forma diferente. Por exemplo, se eu der um perfume para a Geni e eu falar para a Geni, Geni, eu fui lá, né, numa loja, comprei um perfume para você que eu adoro. É possível que a Geni sinta aquele cheiro e ache ele horrível. A sensação de olfato para cada um de nós é muito singular. Cada um de nós temos um olfato diferente um do outro, não é? Não só o olfato, como o paladar, como a audição, a forma como eu entendo, como eu escuto. A minha preferência auditiva é uma, a dela é outra. Tanto é que existem diversos tipos de músicas e cada um gosta de um som diferente do outro. A nossa condição de paladar também, o que é uma comida deliciosa para um, é horrível para outro. Tem uma grande parcela aqui que gosta de chocolate, né? E olha, se me der chocolate, absolutamente não está me presenteando com algo que eu gosto. Não é? O que muita gente fala, nossa, meu Deus, mas não gosta de chocolate? Não. Eu prefiro uma paçoquinha, por exemplo. Tá? Então, quer dizer, o paladar é algo muito diferente de um para o outro. O paladar, o olfato, a audição, a visão, o que me agrada, uma cor que eu adoro, pode não agradar o outro absolutamente, não é? Uma obra de arte que eu vejo, uma escultura, uma pintura, é muito singular. Então, gente, todas as percepções, o toque que agrada um, não agrada o outro. Tem gente que é sinestésica, adora abraços e beijos e contato físico. Tem gente que não suporta, que não gosta. Ai, mas é porque a pessoa é grosseira? Não, ela tem outra forma, ela é uma pessoa auditiva, ela é uma pessoa visual, ela não é sinestésica. Então, gente, olha, isso pra gente imaginar a dimensão física sensorial. Eu nem vou comentar as outras dimensões, senão eu teria que ter aqui um dia inteiro para falar para vocês, não é? Olha, a dimensão emocional é a vida, né? Da nossa psique, são os estados emocionais de medo, insegurança, euforia, apatia, tristeza, melancolia, impaciência, indecisão, pessimismo, etc, etc, etc. Quer dizer, as sensações físicas que eu terminei de falar são percebidas pelos nossos 5 sentidos, são diferentes de uma pessoa para outra. Vocês imaginem quando a gente fala das dimensões emocionais. Isso se amplia muito, muito e muito, tá? Então as dimensões, quer dizer, a vida psíquica de cada um de nós aqui é muito diferente de um para com o outro, né? De um para o outro, aliás. É muito diferente. Agora sim, vamos pegar depois da dimensão emocional, a dimensão mental, tá? E aí, a nossa dimensão mental é algo muito maior, né? É a nossa racionalidade, né, no sentido restrito, são os nossos pensamentos reflexivos, é a nossa recordação, a nossa memória, a nossa imaginação, as fantasias que nós temos, a compreensão, a criação de ideias, a intuição. Toda a dimensão mental é outra dimensão de cada um de nós. Nossa Senhora, né? Aí a gente vai para a dimensão espiritual, que por enquanto em nós, a gente pode entendê-la como a parte, né, da experiência de que as outras dimensões não esgotam o humano. Quer dizer, todas essas dimensões, elas estão contidas na dimensão espiritual, né? É a realidade que só existe para mim na medida em que me comprometo com ela.
muitas pessoas têm uma dimensão espiritual bastante restrita. Por quê? Porque essa pessoa ainda está muito vivendo intensamente a dimensão física da corporalidade, a dimensão das sensações. Então ela não amplia, ela não percebe, ela nem se observa numa dimensão espiritual. Por isso que eu falo aqui que é uma realidade que para mim, ela só existe quando ela é percebida e assumida por mim mesma. Tá ficando claro, gente, tudo isso que eu tô falando, tá? E essa dimensão espiritual, ela abrange todos os valores éticos, os conhecimentos filosóficos, né, que a gente tem, que só podem ser confirmados pela intuição. Então, a dimensão espiritual, a gente apreende, é aquela percepção que a gente tem através das intuições. Mas não, se você veio falar aqui de que mesmo? Você veio falar de Jesus, a luz do mundo. Por que é que eu estou falando tudo isso para vocês, gente? Para que a gente possa fazer o link do porquê é tão difícil para a gente compreender, né? Essa fala de Jesus, quando ele fala aqui, ó, vós sois a luz do mundo. Porque nós somos seres tão complexos, mas ainda tão profundamente arraigados às dimensões não espirituais, que a gente se confunde muito com o corpo. Haja visto que muitos de nós passamos quase a vida inteira apaixonados pelas sensações físicas, apaixonados pela vida física. E aí, pessoas assim, quando estamos nessas condições, e aqui a gente não está fazendo juízo de valor, eu estou falando estou só fazendo uma análise de uma questão de evolução, de amadurecimento espiritual. Quando a gente está nessa condição, a gente ainda não tem condição de se perceber como luz do mundo e de se fazer uma luz do mundo. Por isso, eu trouxe hoje para vocês, nessa minha fala aqui de hoje, simplesmente uma série de reflexões. Eu quero muito que todo mundo vá passar as próximas 2 semanas, né? Até chegar o 1º de janeiro de 2023, com bastante minhoca na cabeça, sabe? Com bastante coisa assim para pensar. Ai, 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 como é que eu tô? Sabe por quê, gente? Porque esse período de final de ano, me parece que ele existe para nós, da cultura ocidental. Eu acho que ele é um período em que a gente precisa parar um pouco e fazer como as empresas, fazer um balanço, sabe? Fazer uma avaliação de como é que nós estamos, da situação em que nós nos encontramos hoje, tá? Nesse mundo tão conturbado, numa transição planetária tão, assim, vamos pensar, pipocando, não é? Efervescendo a transição planetária. Então é legal que a gente pare e reflita, tá? Então vamos lá, continuando, gente. Todos nós estamos aqui dentro de uma instituição religiosa. É uma casa espírita, um centro espírita. E um centro espírita é uma instituição onde a gente vem de alguma forma para nos conectarmos à espiritualidade, não é isso? Mas o que acontece? Muitos de nós somos profundamente religiosos. Eu não sei se tem alguém assim aqui. Muitos de nós estamos realmente ligados à religião, mas não necessariamente ligados à espiritualidade. E aí, eu trouxe aqui 2 conceitos de 2 grandes estudiosos a respeito da religiosidade e da espiritualidade, para que fique muito claro para a gente a diferença de conceito entre religiosidade e espiritualidade. Muita gente se confunde achando que ser religioso é ser uma pessoa muito espiritual. Nananinaná. Vamos ver por quê? Olha lá. Esse Koenig, né? Ele tem 2 conceitos. Um a respeito de espiritualidade e outro a respeito de religiosidade. Vamos lá. Olha lá. O que é espiritualidade, gente? Espiritualidade é a relação com o sagrado ou transcendente. Quer dizer, com Deus, com um poder superior.
Todos os religiosos conseguem fazer essa conexão? Ah, será? Não é? Agora sim, o que é religiosidade? Religiosidade é um sistema organizado de crenças, de práticas, de símbolos desenvolvidos para facilitar a proximidade com o sagrado ou o transcendente. Pegando outro grande estudioso desses dois temas, tá? É o Rutherford, né? Ele diz o seguinte, que a espiritualidade, ela é referente ao domínio do espírito, a algo invisível e intangível, que é a essência da própria pessoa. E que religiosidade é o aspecto institucional, né, da espiritualidade. As religiões são instituições organizadas em torno da ideia do espírito. Trocando em miúdo, gente, a religiosidade serve para criar de alguma forma em nós um hábito que nos leve à conquista da espiritualidade. Tá ficando claro? Muita gente em todas as religiões são bastante religiosas, quer dizer, seguem preceitos de instituições religiosas, muitos espíritas que desencarnam achando que estão indo para o nosso lar, já com passaporte direto para uma espiritualidade maior, né? Para uma alvorada cristã, para uma colônia muito acima de nosso lar. Muitos de nós espíritas acreditamos, porque nós praticamos a religião religiosamente. Chegamos na casa espírita, nunca atrasamos. Chegamos na casa espírita, fazemos a tarefa de servir água, limpar o chão, aplicar o passe, fazer palestrinha, fazer o atendimento fraterno, sentar na mesa ou em redor de um grupo e se concentrar, permitir que espíritos falem pela nossa boca, anos, cumprindo os preceitos da religião espírita cristã. Frequentamos os cursos, não faltamos, vamos lá, estamos religiosamente cumprindo. Fazemos a caridade, distribuindo coisas, angariando coisas, cuidando de crianças, cuidando de um monte de coisas por fora de nós, cumprindo os atos da religião, com a qual nós nos associamos nas instituições. Católicos, evangélicos, protestantes como metodistas, não é? Espíritas, umbandistas, budistas. Seguimos os preceitos das religiões. Agora sim, necessariamente, e é a reflexão que eu estou trazendo para cá, nós estamos fazendo com isso conexão com o poder superior? Nós estamos necessariamente nos conectando com a essência íntima de cada um de nós? A religião está sendo algo que está permitindo que nós façamos essa conexão? Se sim, parabéns para nós. Se não, vamos sair daqui pensando um pouco sobre isso, não é? Sabe por quê, Jesus? Gente, porque Jesus falou para nós, vós sois a luz do mundo. Essencialmente, nós somos centelhas divinas. Desenvolver em nós essa centelha, permitir que a espiritualidade de verdade brote em cada um de nós, é tarefa não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não tem como eu achar que eu vou sair daqui dessa encarnação porque eu fundei instituição, porque eu trabalhei não sei quantos anos, porque eu fui médium durante décadas, orador espírita durante décadas. Nada disso. Nada disso vos aproveitará. Diz a carta de Paulo aos Coríntios, se não tiver amor. 13 Coríntios. Tá? Continuando, gente. Nós somos essas dimensões, essas 5 dimensões. Importantíssimo que a gente entre em conexão com isso, que a gente observe de verdade se a gente está reconhecendo, cada um de nós, o que nós somos
de verdade. E continuando, olha lá. Para a gente poder fazer essa avaliação, eu digo para vocês o seguinte. A semana que vem, no sábado, muitos aqui comemoram o Natal na noite de Natal. Outros no dia mesmo, no dia 25. Vamos imaginar que todos nós comemoremos o Natal, que é o aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a gente, de alguma forma, homenageia o nosso semelhante, sim ou não, com uma lembrancinha, sim ou não, dependendo da prática de cada um de nós aqui. A gente homenageia o nosso Senhor Jesus Cristo oferecendo uma janta, uma ceia, um almoço em família, sim ou não. É importante que a gente pare para refletir que o aniversário é de Jesus, né? Para a gente não esquecer isso, tá? Para a gente não se perder. E a gente começar a achar que o aniversário é nosso, ou é dos outros, dos familiares, e a gente chega lá e fica muito esfalfado, né? Comecei falando para vocês sobre a lição de Marta e Maria. Não vou falar, mas tem lá uma parte na Bíblia que Maria, né? Que estava lá, Marta e Maria, duas irmãs, para receber Jesus, arrumando a casa, ajeitando tudo. De repente Jesus chega e Marta continua desesperada para fazer as coisas, e Maria sentou para ouvir Jesus. E aí a Marta falou assim para Jesus: mestre, pede para ela vir me ajudar aqui a arrumar a casa. E assim, e aí Jesus falou: Marta, você se esfalfa, né? Você se cansa com muitas coisas. Mas Maria escolheu a melhor parte. Então, vamos ver na nossa ceia de Natal o que a gente está fazendo. Se a gente fica muito angustiada, né? As mulheres somos assim, de ficar decorando. É bom que decore mesmo, que deixe tudo bonitinho, a casa arrumada para receber os amados, mas assim, o aniversário é de Jesus. Espiritualidade, religiosidade. Eu não quero que vocês saiam daqui meio angustiados, mas eu gostaria que saíssem daqui com esses conceitos claros na cabeça, tá? E aí, de repente, faz de conta que você fez tudo ali, serviu sua ceia de Natal, serviu seu almoço de Natal. Em determinado momento, você vai lá, recosta um pouquinho no seu sofá, pensa um pouquinho em Jesus e tem lá uma visão espiritual, um cochilo, uma visão espiritual. E de repente, quando você olha, tá ele, o próprio, do seu lado. E aí ele pergunta assim para você, o aniversariante: qual é o seu propósito? Servir a Deus. Hã? Servir a Deus. Então, vamos pensar, não é? Qual é o seu propósito? Servir a Deus é uma resposta que o nosso irmão terminou de dar. Então, para a gente ter certeza dessa resposta, vamos ver se essa resposta é servir a Deus, se tem essa conexão toda aqui. Vamos lá. A gente falou das dimensões, né? Aí é bom que a gente se pergunte, com essa resposta servir a Deus, será que ela está em conexão com as respostas que eu vou dar? Olha lá. O que tenho feito com o meu corpo? Nós temos uma dimensão física. Eu tenho realmente uma conexão de servir a Deus profundamente, exatamente com tudo que eu tenho feito com o meu corpo? Eu me alimento de forma absolutamente correta. Eu não faço ingestão de nenhum tipo de tóxico, não é? Quando eu falo tóxico, eu quero dizer os tóxicos lícitos e os não lícitos. O cigarro, a bebida alcoólica, qualquer tipo de alcoólico, são tóxicos, não é? Lícitos. E se de repente eu estou fazendo uso deles de modo a destruir, magoar, deixar ruim a minha dimensão física, é bom que eu pare e pense, tá? Então, o que eu tenho feito, né, com o meu corpo, o que eu tenho feito com a minha mente? Lembra lá da dimensão mental? Como é que estão os meus pensamentos? Qual é o teor dos meus pensamentos? Que pensamentos eu alimento em minha mente? Quais eu dou alimento, não é? Porque pensamentos positivos e negativos, eles aparecem
muito, muito o tempo inteiro. Eu tinha uma amiga que dizia uma coisa que ela ouviu que agora está muito comum algumas pessoas falarem. Você pode ter passarinhos diferentes sobrevoando a sua mente. Corvos, andorinhas, não importa, urubus, sabiás, podem estar sobrevoando a sua mente. Isso faz parte. O planeta Terra é assim. Nós temos pensamentos, ideias sobrevoando as nossas mentes o tempo inteiro. Memórias positivas e negativas. Mas a gente pode impedir que os passarinhos façam ninho na nossa cabeça. Os pensamentos, eles vão crescer à medida em que nós dermos alimento. Que tipo de pensamentos, né, nós estamos alimentando? O que eu tenho feito com a minha mente é outra pergunta importante para a gente se fazer, tá? Olha lá. O que eu tenho feito com as minhas emoções? Emoções, elas são viscerais, elas têm uma conexão física muito grande. Quando eu tenho uma surpresa, eu arregalo os olhos. Quando eu tenho uma tristeza, eu derramo lágrimas. Quando eu tenho um medo, eu me preparo para lutar ou fugir. Porque o meu coração acelera, eu estou em medo, eu tenho um alerta, eu vou reagir. As emoções, elas trazem uma reação física em cada um de nós. O que eu tenho feito com as minhas emoções? Alguns de nós temos aquela fala assim: ai, eu sou uma pessoa bastante emocional. Você não me disse nada se você me dizer isso, porque todos nós somos emocionais. Todos nós temos emoções. Agora sim, nós temos controlado as nossas emoções? Ou as nossas emoções nos controlam? Eu sou dominada pela raiva? Eu sou dominada pela tristeza? Eu sou dominada pela angústia? Eu sou dominada pelo nojo? A emoção sublime que nós estamos buscando desenvolver em nós é o amor, é o sentimento de bem-querer. Essa emoção, ela aparece muito, mas eu sou dominado o tempo inteiro pelo sentimento de amolecimento, de ternura, a ponto de eu não ter reação quando alguém me agride, até para que eu possa me afastar. Presta atenção, gente, até a emoção de afeto positivo precisa ser controlado. Porque senão as pessoas me controlam pela manipulação delas. Tá ficando claro, pessoal? Tá? Então, olha que interessante a gente parar para pensar. O que eu tenho feito com as minhas emoções? Eu as controlo ou me deixo controlar por elas? Outra coisa. O que eu tenho feito dos meus sentimentos? Sentimentos são mais nobres do que emoção. Sentimentos são cultivados. São aprendidos. Eu posso ensinar os meus filhos a terem sentimentos positivos com relação à vida. Um sentimento, uma virtude de esperança é um sentimento maravilhoso que está faltando muito na humanidade terrestre. No brasileiro, muito, muito, muito. Por tudo que a gente está vivendo, não é? Então, vamos pensar, o que eu tenho feito com os meus sentimentos está em conexão com o que o nosso irmão disse, não é? Estou aqui para servir a Deus. Então, se eu estou para servir a Deus, necessariamente eu preciso ter um controle muito forte das minhas emoções, para que não pareça, em determinados momentos, que as minhas ações sejam absolutamente contrárias a um servidor de Deus. Os meus sentimentos também precisam ser sentimentos que estejam em conexão com o serviço divino, né, na obra de Deus. E aí, outra pergunta importantíssima, que dava até uma palestra, gente. O que tenho feito pela minha família? Vamos imaginar que, hipoteticamente, eu seja um servidor de Deus. Ai, ai, ai. O que eu tenho feito pela minha família? Porque as pessoas que são religiosas, muito, 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 servem a religião. Onde é que a gente começa a servir para mostrar espiritualidade?
Qual é o melhor lugar para a gente se mostrar uma pessoa em conexão com Deus e com a essência de si mesmo, gente? Qual é o melhor lugar? É dentro da casa religiosa? Na família, tá? Vou dar uma notícia aqui para alguns de nós que não é nada fácil. É uma notícia que talvez até incomode. É o seguinte: a caridade começa dentro de casa. Não sou eu que falei isso. Isso é uma frase do Emmanuel. Então, o que eu tenho feito pela minha família e com a minha família? Tá? Que tipo de conexão eu tenho com as pessoas que habitam comigo no mesmo lar? Porque senão eu venho e eu estou aqui muito feliz na casa religiosa, eu cumpro todos os preceitos, eu faço, eu bato o cartão, só falta até ter um ponto com digital, né? Para ficar assim, certamente, ninguém pode marcar o cartão de ponto. Lembra do cartão de ponto? Não sei se aqui todo mundo é dessa fase, né? Eu estou um pouquinho mais velhota. Então, assim, tinha um cartão de ponto, que era você punha lá um cartãozinho, plim! Mas aí um colega marcava pelo outro. Não, na casa espírita não. Eu tenho lá a minha digital. Eu coloco a minha digital em todas as reuniões. Mas a pergunta para que eu me torne cristão é: o que eu tenho feito pela minha família e com a minha família? Essa é uma pergunta importantíssima para que a gente possa se responder, não é? E aí a gente aferir, a gente fazer aquela avaliação. De verdade, eu estou no caminho de ser um cristão? À luz do mundo? Outra pergunta interessante, né? O que eu tenho feito com os meus amigos? E é legal que cada um saia daqui hoje e a gente se pergunte assim: quem são os meus amigos? Quem são as pessoas que de verdade compartilham comigo a minha vida? Com aquelas que eu gostaria de sentar, conversar, porque eu tenho afinidades. Analise a vida dos vossos amigos e aí você vai conseguir ter uma fotografia, um diagnóstico de como você é. Porque aquele velho ditado é muito verdadeiro. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E aí muitos espíritas falam: ai, Nancy, eu não sei que tipo de espírito me anda comigo. Ué, diga-me quem você é, que eu te direi com quem andas espiritualmente. A relação é exatamente de duas vias. Do jeito que eu sou, eu atraio espíritos semelhantes ao que eu sou. E do jeito que eu sou, eu atraio espíritos encarnados que se fazem meus companheiros, meus amigos, para conviverem comigo. Então, é bom que a gente se pergunte: o que eu tenho feito com os meus amigos? Amigos são aqueles que a gente escolhe, mas é legal que a gente também pense, para a gente refletir: como tenho agido no meu trabalho? Como é que é a minha ação profissional? Ou a minha ação em casa, para aquelas mamães que têm a missão linda de cuidar dos filhos e não trabalham fora do lar. E que hoje, infelizmente, muitas mulheres acreditam que essas mulheres sejam, sabe assim, de menor categoria. Nossa, você não trabalha fora? Você só cuida do seu marido? Você não se dedica à sua vida profissional? Oh! Uau! Hello? Oi? Qual que é uma missão importante na vida de uma mulher que tem filhos? Não é cuidar dos filhos dela? Vamos parar para pensar um pouco nisso, gente? Infelizmente, a legislação trabalhista aqui no Brasil exige muitas horas de trabalho para a mulher. Dia virá, eu um dia quero estar encarnada no planeta, quando as mulheres tiverem uma jornada de trabalho pequena, as mulheres mães, especialmente de crianças de 0 a 14 anos, para que elas possam dar base para esses filhos, o que não é permitido porque muitas precisam trabalhar fora, jornadas grandes. Vai aqui uma dica, tá?
Vamos começar as mais jovens a pensar, os futuros governantes serem votados quem trouxer uma plataforma assim. Que mulher, ela tem uma coisa importante que chama maternagem. Ela precisa exercer essa missão sublime. E ela precisava ter o direito de exercer. O que é mais sublime na vida de uma mulher, que é a maternagem, cuidar dos filhos. Então assim, indo embora, né, e voltando para esse parênteses que eu fiz, como eu tenho agido no meu trabalho? Será que eu sou companheiro? Será que as pessoas que estão ali gostam da minha ação profissional? Eu faço o meu melhor? Isso é ser cristão, viu, gente? Tá? E aí, o que eu tenho feito na minha vida em sociedade? Tudo isso para responder aquela pergunta do Cristo: qual é o teu propósito? Se você tiver a resposta a tudo isso, e se tudo isso tiver conexão com o servindo a Deus, aleluia! Você está de verdade no caminho da espiritualização de si mesmo. Então, a nossa vida em sociedade, ela mostra exatamente como nós somos. Será que eu sou um cidadão de verdade, honrado, digno, íntegro, honesto? E que ninguém tem nada o que de mim reclamar? No sentido de poder mesmo, né? Lá dentro de mim mesmo eu tenho certeza que eu faço o meu melhor. E, por fim, né? Já finalizando, o que eu tenho feito pelo meu país, o que eu tenho feito pelo Brasil, para o Brasil ser melhor. Hoje me parece que o melhor que cada cristão pode fazer pelo Brasil é: ore, minha gente. Dobre os joelhos e faça oração. Muita oração. Tá? Então, se cada um de nós estivermos orando muito por esse país, na medida em que a gente não tenha autoridade, autonomia de estar fazendo alguma coisa melhor, como cristão, oremos muito por esse país. Nos próximos anos, em especial, né? E o que eu tenho feito por fim? Qual tem sido a minha contribuição para o planeta? Né? O que eu tenho feito para o meu planeta? Então, gente, se nós tivermos a resposta ou as respostas para todas essas perguntas que eu trouxe para vocês, a gente vai conseguir no dia de Natal, nesse próximo Natal, se Jesus chegar na nossa frente e ele estiver ali, não é? Materializado no nosso lado e ele perguntar: qual é o teu propósito? Aí sim, a gente vai conseguir ter certeza, tendo clareza de tudo isso, tendo clareza dessas dimensões que eu apresentei para vocês, a dimensão física, sensorial, emocional, né? Mental, espiritual. Se eu tenho clareza de todas as dimensões do meu ser, e se eu tenho clareza de todas essas conexões que eu tenho com tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, aí sim eu vou chegar para Jesus e vou dar uma resposta para ele. Mestre, o meu propósito como espírita cristã é que eu possa me espiritualizar, que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Eu ainda não sou. Eu não me considero ainda um servo de Deus, íntegro, perfeito, como eu preciso ser e serei certamente. Mas eu estou no caminho, eu estou a caminho da luz, eu estou tentando fazer o melhor. Porque na certeza de que Jesus, gente, ele é, né, aquele que veio trazer pra gente a diretriz. É bom que a gente pare e reflita nessa última pergunta, que ela fecha com chave de ouro todas as outras. O que, né, de que modo eu vivo os valores do Evangelho do Cristo? Como é que eu coloco o cristianismo no meu dia a dia? Como é que eu estou em conexão verdadeira com o que eu aprendo na casa espírita? Porque senão, gente, como eu falei para vocês, eu sou aquela pessoa religiosa, e aqui nós estamos falando de espíritas. Eu sou aquele espírita que eu venho para a casa religiosa, eu faço tudo direitinho. Eu tenho horas e horas de trabalho na casa espírita, cumprindo tarefas por fora de mim, fazendo coisinhas, coisonas, muitas coisas, mas eu não estou em conexão com Deus, porque eu não estou permitindo que o Cristo trabalhe os meus sentimentos
e faça de mim uma nova pessoa. Porque a maior missão do Espiritismo, como cristianismo redivivo, é tornar cada um de nós pessoas melhores. Não tem outra missão. O Espiritismo não tem como missão aplicar milhares de passes nas casas espíritas todos os dias. Não. Curar pessoas de obsessão. Não. Levar o conhecimento de que a morte não existe. Não. O Espiritismo tem a missão de criar instituições maravilhosas, que cuidem de pessoas muito bem, que dê comida, que dê educação. Não. O Espiritismo só tem a missão de fazer tudo isso, e só tem sentido fazer tudo isso se o Espiritismo conseguir fazer cada um de nós pessoas melhores do que somos hoje. Que em dezembro do ano que vem a gente possa ter essas respostas e que a gente possa em dezembro do ano que vem, ter certeza de que dezembro de 2023, o ano inteiro, eu batalhei para que eu possa ser uma pessoa melhor do que sou em dezembro de 2024, tá? Porque somente assim, tá? Mudando o nosso modo de ser, mudando a nossa percepção da realidade, compreendendo o que a gente está fazendo aqui, a gente vai conseguir ter clareza qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Porque se eu não sei o que eu estou fazendo aqui, qualquer lugar que eu fizer, para qualquer lugar que eu for, tudo bem. Agora, com essa beleza, né, de afirmação que Jesus faz aqui, eu sou a luz do mundo, mas ele fala, vós sois a luz do mundo. Porque quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, ele está dizendo o seguinte, eu confio em que vocês vão seguir os meus caminhos e vão fazer da forma que eu faço. Tá bom, gente? E finalizando, 600 anos antes da vinda de Jesus, Isaías já anunciava a vinda dele, dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Que Deus nos ampare. Muito obrigada a vocês pela paciência de ter me ouvido.